Hoje vamos para o início do século XX. Então sente-se enquanto vamos para os Estados Unidos da América. Louise Pete. Nasceu Louise Pressler em Bienville, Louisiana, em 20 de setembro de 1880. Seu pai trabalhava como impressor, trabalhando longas horas para sustentar sua família, enquanto sua mãe ficava em casa, criando as 3 filhas do casal. Louise era a filha do meio, e em sua adolescência, ela costumava se comportar mal e ganhou uma reputação de ser uma adolescente indisciplinada. Então, quando ela tinha 15 anos, seu pai a enviou para um internato. Louise, no entanto, achou difícil lidar com as regras rigorosas da escola e logo começou a se meter em problemas. Quando 3 de suas colegas de classe descobriram que algumas de suas joias haviam desaparecido, elas relataram ao diretor, e após uma breve investigação, os itens desaparecidos foram encontrados no quarto de Louise. Ela foi expulsa da escola e retornou para a Louisiana. Mas ao retornar, ela achou difícil se readaptar em casa e sempre saía, muitas vezes ficando fora a noite toda. Ela conheceu Russell Anthony, que tinha 9 anos a mais que ela. Pouco depois de seu primeiro encontro, Louise e Russell se casaram e foram morar em Dallas. Infelizmente, Russell não conhecia realmente sua jovem noiva e Louise logo começou a roubar de lojas. Ela também saía com outros homens enquanto ele estava no trabalho. Ele logo percebeu que o casamento foi um erro, então o casal se divorciou e Louise mais uma vez retornou para Bienville. Em 1903, ela conheceu Henry Bosley. Ele trabalhava como vendedor e passava grande parte do seu tempo viajando. Alguns dias depois, Henry e Louise foram para Nova Orleans e se casaram. Não se sabia por que ela queria se casar tão rapidamente novamente. É possível que ela pensasse que se casar com Henry melhoraria suas circunstâncias, mas sua vida com o novo marido se tornou um tanto nômade. Ela viajou com ele e viveu a maior parte do tempo em pensões e quartos de hotel decadentes. Sendo um vendedor, Henry trabalhava com comissão e sua renda variava de semana para semana, então ele achava difícil se estabelecer em um local e dar à sua esposa os luxos que ela queria. Quando em Tulsa, os residentes na pensão onde o casal estava hospedado relataram que joias haviam desaparecido de seus quartos. O proprietário da pensão realizou uma rápida busca nas instalações e os itens foram logo descobertos no quarto ocupado por Louise e Henry. Henry pediu desculpas e usou toda a sua diplomacia e charme para desarmar a situação, mas o casal foi instruído a deixar suas acomodações e seguiram para Waco, no Texas. Não demorou muito para Louise se meter em problemas novamente quando tentou roubar de uma joalheria local. Desta vez a polícia foi chamada e Louise foi presa. Ela foi apresentada a um juiz, ganhando simpatia por seu comportamento respeitoso e pedido de desculpas emocionado. E o juiz a condenou a uma pena suspensa. O casal continuou indo de cidade em cidade, mas Henry sabia que essa não era a vida que sua esposa queria. Ele disse a ela que tentaria encontrar um emprego mais estável, mas no verão de 1906, ele voltou inesperadamente de uma viagem apenas para encontrar sua esposa com outro homem. Henry estava supostamente devastado e 2 dias depois foi encontrado morto em um hotel perto de Waco com uma pistola calibre 32 em sua mão. A morte foi considerada um suicídio. Louise então calmamente vendeu os pertences do marido e se mudou para Boston e começou a trabalhar como acompanhante. Ela saía com homens mais velhos e ricos e aproveitava-se completamente das esposas ausentes, roubando suas joias. Ela então guardava os itens que gostava e vendia aqueles que não gostava. Ela conseguiu ficar em Boston por 1 ano, mas quando um de seus clientes descobriu o que ela estava fazendo, ela rapidamente partiu e retornou ao Texas. Não sendo alguém que gosta de ficar só, ela conheceu um homem chamado Joe Apple. Ele era uma pessoa confiante e audaciosa que dava a impressão de ser muito rico. Ele usava roupas elegantes e anéis de diamante, e Louise foi imediatamente atraída por ele pela sua abundância de joias. Eles começaram a sair, mas apenas 1 semana depois que se conheceram, Joe foi encontrado morto. Ele foi baleado e teve todas as suas joias roubadas.
Dessa vez, Louise foi presa. Quando ela apareceu no tribunal, ela disse ao juiz que realmente havia atirado na vítima, mas foi em legítima defesa, pois ele havia sido violento e abusivo com ela. Ela não só foi absolvida do crime, como também foi aplaudida pelo júri. Depois, ela conheceu Harry Farut, um gerente de hotel. Agora era 1913 e todos consideravam Harry um homem respeitável e trabalhador. No entanto, quando joias e outros itens valiosos começaram a desaparecer do hotel, a polícia suspeitou que ele pudesse ser o responsável. Outros membros da equipe também o suspeitavam, então, como sua reputação estava arruinada, a polícia não teve problemas em declarar sua morte como suicídio quando ele foi encontrado morto em seu quarto com um revólver ao seu lado. Em 1914, Louise estava morando em Denver, onde conheceu um empresário de sucesso chamado Richard Pitt. O casal logo se casou e em 1916, Louise deu à luz a uma filha que o casal chamou de Betty. O casamento deles passou por altos e baixos. O negócio de Richard prosperou, então Louise estava relativamente feliz. Muitos pensavam que, como Louise agora tinha 36 anos, ela havia se estabilizado e superado seu passado. Mas isso não era verdade. Em 1920, a economia dos Estados Unidos da América entrou em uma forte recessão deflacionária. Isso resultou em um período muito difícil para Richard e seu negócio. Então, com seu casamento longe de ser perfeito, e com o padrão de vida de Louise reduzido, ela decidiu deixar seu marido e ir para a Califórnia. Ela chegou em Los Angeles e começou a buscar emprego. Ela agora tinha 40 anos e, ao vasculhar os anúncios de vagas no jornal, encontrou um anúncio para uma governanta em uma casa muito grande na rua South Catalina. O proprietário era um viúvo em seus 40 anos chamado Jacob Denton. Ele havia ganhado muito dinheiro com a indústria de mineração, mas sofreu a dupla tragédia de perder sua esposa e filha para a gripe alguns meses antes. Jacob ofereceu a Louise uma posição e no dia seguinte ela e sua filha se mudaram. Era óbvio para Louise que Jacob era rico devido à sua grande casa, mas ela estava ansiosa para saber exatamente quão rico. Quando teve a chance, ela vasculhou o escritório dele e analisou todos os documentos pessoais. Ela logo descobriu que Jacob Denton era realmente muito rico. Ela encontrou livros bancários e muitas joias, muitas das quais continham diamantes. Com o passar do tempo, Jacob pedia para Louise acompanhá-lo em funções sociais, e para muitos, parecia que eles eram um casal. Então Louise enviou sua filha de volta para Denver para morar com Richard, enquanto ela tentava se aproximar de Jacob. No final de maio de 1920, Jacó pediu à sua sobrinha, chamada Senhora Doenças, para fazer um inventário de tudo em sua casa. Ele não deu nenhuma razão para querer fazer isso, mas pode ter sido que ele pensou que Louise estava se apropriando de joias e outros itens valiosos que ele possuía. Alguns dias depois, na terça-feira, 1º de junho, Louise perguntou ao jardineiro se ele poderia levar um pouco de terra para o quarto do porão, pois ela queria cultivar alguns cogumelos. O jardineiro realizou o pedido com prazer, mas notou que não viu Jacó e nos dias e semanas subsequentes, muitas pessoas notaram que Jacob não estava em lugar nenhum para ser visto. Um vendedor de carros ligou para casa, mas Louise disse a ele que Jacob tinha uma infecção no braço e que tinha piorado. Ela disse a ele que ele teve que amputar o braço. Ela contava histórias diferentes sobre o paradeiro dele, dizendo a alguns que ele estava em Portland, a outros que estava em São Francisco. Ela também foi ao banco de Jacó e tentou sem sucesso acessar seu cofre. Em seguida, ela tentou descontar um cheque, mas como a assinatura não correspondia, a transação foi recusada. Quando o funcionário do banco perguntou onde Jacob Denton estava, Louise respondeu que ele tinha ido embora com uma senhora espanhola. A questão sobre o seu paradeiro continuou a circular, e Louise contava histórias sobre como seu braço havia sido amputado, e às vezes sua perna também, mas todas terminavam com Louise dizendo a quem perguntava que Jacob tinha ido embora
para se acostumar com sua amputação. Eventualmente, a filha de Jacob, de seu primeiro casamento, escreveu para sua prima, Miss Almond, pois sua mesada mensal não havia chegado. Miss Almond foi até a casa, mas Louise disse a ela que Jacob estava fora. Louise agora estava um pouco preocupada por estar recebendo tantas perguntas sobre Jacob, então ela disse aos vizinhos que estava voltando para Denver para tentar se reconciliar com o marido. Enquanto isso, a filha de Jacob contou à mãe, que era a primeira esposa de Jacob, sobre o não pagamento da pensão alimentícia, e não ficou muito satisfeita com a resposta que Louise havia dado à senhora Almond. Ela contratou o advogado Rush Blogger para encontrá-lo. Em setembro de 1920, o advogado estava muito preocupado com o bem-estar de Jacob. Ele contatou a polícia e pediu que eles vasculhassem a casa na rua South Catalina. Logo, eles se depararam com um porão trancado e sob um monte de terra que supostamente havia sido usado para cultivar cogumelos, descobriram o corpo em decomposição de Jacob Denton. Ele morreu de um tiro nas costas. A polícia entrou em contato com seus colegas em Denver e Louise Pitt foi presa. Louise foi levada de volta a Los Angeles, sendo encaminhada à delegacia de Glen Ranch. Ela negou qualquer conhecimento sobre o assassinato de Jacob e ter roubado seus pertences. Ela culpou a misteriosa senhora espanhola e manteve sua história. Ao revistar a casa, a polícia descobriu uma pistola calibre 32 em um armário no andar de cima com uma bala disparada. Louise continuou a negar qualquer irregularidade, mas mesmo assim foi acusada do assassinato de seu empregador, Jacob Denton. O julgamento dela começou em 21 de janeiro de 1921 e a acusação apresentou muitas testemunhas confiáveis e descartou a senhora espanhola como alguém que Louise inventou. Eles também questionaram a alegação de Louise de que Jacob havia dado a ela todas as suas posses para fazer o que quisesse. A defesa, no entanto, chamou testemunhas que testemunharam que realmente viram a misteriosa senhora espanhola com Jacob Denton. Outro disse que viu Jacob depois de junho com um braço faltando. Louise permaneceu calma durante o julgamento, mas não subiu ao banco dos réus. Em 17 de fevereiro, o julgamento concluiu-se e o júri masculino foi deliberar. Eles retornaram 4 horas depois com o veredito e consideraram a ré, Louise Pitt, culpada de assassinato, e o juiz a condenou à prisão perpétua. Seu marido Richard escrevia regularmente para ela, mas em 1924, com o coração partido e a reputação arruinada, ele cometeu suicídio. No entanto, vida na prisão não significava vida na prisão, e em 1933, Louise foi transferida de St. Quentin para a nova prisão feminina em Tehachapi, onde em 1939 seu caso foi novamente apresentado ao Conselho de Liberdade Condicional. Ela já havia solicitado liberdade condicional antes, mas sempre foi negada. Mas desta vez, seu pedido foi apoiado pelo Conselho de Liberdade Condicional e por sua assistente social, uma jornalista chamada Caroline Walker. Ao saber que Louise solicitava liberdade condicional novamente, ela escreveu ao conselho, tentando convencê-los de que Louise era perigosa demais para voltar à sociedade. A senhorita Walker acrescentou que Louise conseguiu existir toda a sua vida roubando, mentindo e através da violência. E se o Conselho de Liberdade Condicional a libertasse, seria trágico para alguém. Emily Layton, que era membro do Conselho de Liberdade Condicional, descartou suas preocupações e disse aos seus colegas que a senhorita Walker precisa acreditar que a prisão pode reformar uma pessoa. Em 11 de abril de 1939, 18 anos após ser condenada por assassinato, Louise Pitt foi libertada em liberdade condicional. Ela adotou o nome de Anna Lee e começou a trabalhar em um refeitório militar. As coisas pareciam estar indo bem para ela e, em 1942, 3 anos após ser libertada condicionalmente, uma colega de trabalho idosa desapareceu. A polícia foi à casa da colega de trabalho e descobriu que estava em estado de desordem. Eles contataram sua melhor amiga no trabalho, conhecida pela polícia apenas como Anna Lee,
e foram informados de uma história estranha sobre a queda da mulher. A polícia não verificou com quem estava falando e não tinha ideia de que Anna Lee era, na verdade, Louise Pitts. No verão de 1943, um ano após sua liberdade condicional, Emily Latham, uma das agentes que apoiou veementemente o pedido de Louise, adoeceu. Então, Louise se mudou para o apartamento dela para cuidá-la. No entanto, 2 semanas depois, Emily Latham morreu de um derrame. Louise parecia ser uma pessoa reformada, mas não resistiu a ajudar a si mesma com a pistola calibre 32 de Emily. Como parte da liberdade condicional, ela precisava trabalhar. Então sua amiga chamada Margaret Logan sugeriu que Louise trabalhasse para ela para cuidar de seu idoso marido Arthur, que sofria de demência. Isso foi acordado pela Comissão de Liberdade Condicional e Louise se mudou para a casa dos Logans. Margaret a conhecia há mais de 20 anos e acreditava que ela era inocente do crime pelo qual foi condenada. Louise realmente não gostava de trabalhar, então tentou convencer Margaret a internar seu marido em uma instituição. Margaret considerou isso, pois seu marido estava ficando cada vez mais difícil de cuidar, mas em vez disso, ela desistiu de seu emprego para poder trabalhar meio período em sua carreira imobiliária e liberar mais tempo para cuidar de Arthur. Margaret passou a confiar tanto em Louise que, quando estava tentando arrecadar fundos para comprar uma propriedade a um valor de mercado muito baixo, Louise a convenceu de que possuía uma propriedade em Denver que lhe foi passada quando seu marido morreu. Ela disse que, após ser libertada, poderia vender a propriedade e, ao fazê-lo, ajudaria Margaret investindo em seu esquema de propriedade. Com essa oferta generosa de sua amiga, Margaret comprou a propriedade, que vinha com cronogramas de pagamento muito rigorosos. Louise continuou a viver com Margaret. E no início de maio de 1944, ela conheceu um idoso gerente de banco chamado Lee Judson, e 1 semana depois eles se casaram. No entanto, isso violou as condições de liberdade condicional de Louise. Então eles concordaram em manter o casamento em segredo. Louise passou as próximas semanas hospedada na casa dos Logans ou em um hotel com seu novo marido. Ela ainda tentava convencer Margaret a internar Arthur em uma instituição. E a cada oportunidade ela contava aos amigos e vizinhos sobre a condição deteriorante dele. Margaret estava sendo pressionada para fechar a compra do imóvel, mas não tinha os fundos, pois Louise não havia produzido dinheiro de uma propriedade em Denver. Margaret estava muito preocupada. Ela estava cuidando do marido e agora tinha o estresse adicional de perder dinheiro por não conseguir concluir a compra. As coisas então pioraram quando Louise tentou descontar um cheque de $200 forjando a assinatura de Margaret. Margaret estava ficando muito frustrada com sua amiga e pediu a ela uma reunião para que juntas pudessem analisar todas as suas finanças. No dia 29 de maio de 1944, Louise disse ao marido para ficar no hotel Glendale enquanto ela ia à casa de Margaret para discutir os problemas de dinheiro. 2 dias depois, Louise e seu marido se mudaram para a casa de Margaret Logan, mas Margaret já não estava mais lá. Ela não perdeu tempo em convencer as autoridades de que Arthur precisava ser internado em uma instituição especializada, e no dia 5 de junho, ele foi levado para o Hospital Estadual Patton. Quando amigos e parentes visitavam ou ligavam para a casa, Louise dava a eles uma resposta bem ensaiada sobre por que Margaret não podia falar com eles. Ela informou que Arthur havia mordido sua esposa tão seriamente que desfigurou seu nariz, deixando-a muito abalada para ver ou falar com alguém. Com o passar do tempo, menos e menos pessoas perguntavam sobre Margaret Logan. 6 meses depois, no dia 6 de dezembro de 1944, Arthur Logan morreu e Louise instruiu as autoridades a usar seu corpo para pesquisa médica, dizendo que era isso que Arthur queria. Louise agora tinha 64 anos e ela achava que seu plano tinha dado muito certo. Cada vez menos pessoas perguntavam sobre Margaret. Arthur havia morrido e ela estava morando na casa dos Logan com seu novo marido. Ela falsificou a assinatura de Margaret nos relatórios de liberdade condicional
e os enviou ao agente responsável, gastando o dinheiro deles. Porém, as coisas não estavam tão confortáveis para Louise como ela tinha imaginado. O agente de condicional dela notou que os relatórios de liberdade condicional de Louise não pareciam muito corretos. Então, ela os mostrou para o investigador-chefe do promotor de justiça, um homem chamado Walter Lentz. Depois de olhar para a caligrafia, ele não demorou para concluir que todos os relatórios desde junho foram escritos por uma mão diferente. Eles imediatamente relataram suas preocupações ao promotor de justiça, que instruiu o chefe de homicídios, Ted Brown, a investigar. Ele conversou discretamente com os amigos e vizinhos de Margaret e Arthur. Todos disseram a ele que não viam Margaret há muitos meses. Quando falaram com as enfermeiras no Hospital Estadual de Patton, as enfermeiras disseram ao investigador que Arthur foi admitido em junho de 1944 e durante os 6 meses em que esteve lá, não recebeu uma única visita. Ted Brown achou que era hora de fazer uma visita a Louise e na noite de 20 de dezembro a polícia chegou à casa. Louise repetiu sua história sobre Arthur morder sua esposa no nariz e no pescoço, e desde que Arthur morreu, ela disse que Margaret não dormirá na casa. Ted Brown duvidou de tudo o que Louise dizia. Ela admitiu falsificar seus documentos de liberdade condicional, mas insistiu que foi apenas porque Margaret estava muito ansiosa na época e a instruiu a fazer isso. À medida que o interrogatório se intensificava, Louise disse que não falaria mais com ninguém, exceto o xerife do condado de Los Angeles, Jean B. Skiles. Então, acompanhada por oficiais, Louise foi colocada no carro da polícia e levada ao Tribunal de Justiça para ser entrevistada mais a fundo. Enquanto isso, a polícia continuou a revistar a casa. Ted Brown olhou para o jardim e notou um canteiro de terra cercado por flores e, no final, havia uma árvore de abacate. Ele instruiu seus homens a começar a cavar e, muito rapidamente, eles viram o que parecia ser um pé humano. Conforme continuavam a escavar com cautela, encontraram os restos do cadáver em decomposição. Margaret Logan havia sido encontrada. Louise foi levada de volta à propriedade, mas não olhou para o corpo. Nesse momento, os repórteres já haviam descoberto sobre a descoberta e se reuniram do lado de fora da casa. Era tarde, quase meia-noite, mas o jardim dos Logan estava iluminado com luzes enquanto a polícia continuava seu trabalho. Louise continuou sendo interrogada pelo xerife Biscales e eventualmente fez uma declaração. Ela confessou ter enterrado o corpo da senhora Logan, mas negou tê-la assassinado. Ela afirmou que Arthur Logan espancou e atirou em sua esposa. Quando ela conseguiu contê-lo, ela ia ligar para a polícia, mas pensou que devido às suas condenações anteriores, ninguém acreditaria nela. Então ela decidiu enterrar sua amiga no jardim e fazer com que Arthur fosse internado no hospital estadual. A busca na casa continuou e a polícia encontrou um revólver com as iniciais EBL. Isso mais tarde se revelou ser a arma que havia sido roubada do ex-agente de liberdade condicional de Louise, Emily Lathan. O crime parecia praticamente idêntico ao assassinato de Jacob Denton. Louise foi presa e no dia seguinte seu marido Lee Judson, humilhado e de coração partido, tirou a própria vida pulando em um poço de escada. O julgamento de Louise Pitt começou em Los Angeles no dia 23 de abril de 1945. Os promotores disseram ao tribunal que Louise havia matado Margaret Logan para assumir o controle de suas finanças. Eles mostraram ao júri, composto por 11 homens e uma mulher, a transcrição do julgamento de Jacob Denton, que destacava o quão similares eram os dois casos. Eles também apresentaram testemunhas, todas capazes de descrever o comportamento estranho de Louise desde junho de 1944. A defesa informou ao tribunal que Margaret havia morrido pelas mãos de seu marido e Louise apenas entrou em pânico, o que muitas pessoas teriam feito na mesma situação. Desta vez, Louise insistiu em testemunhar. Ela falou de maneira muito articulada e fez o seu melhor para encantar o júri.
Ela foi uma testemunha calma e crível, parecendo mais uma tia favorita do que uma senhora sendo julgada por assassinatos. Em 31 de maio, o julgamento terminou e o júri levou 3 horas para deliberar. Antes de voltar para encontrar a ré, Louise Pitt, culpada de homicídio em primeiro grau, e o juiz a condenou à morte. Nos próximos 2 anos, Louise protestou sua inocência. Seus advogados solicitaram ao tribunal um recurso, mas cada vez o pedido foi negado. Louise Pitt foi eventualmente executada na câmara de gás na prisão estadual de St. Quentin em 11 de abril de 1947. Olá! Todos, e muito obrigado por ouvir. Como de costume, por favor, deixe quaisquer comentários ou feedback que você possa ter e eu te vejo no próximo resumo. Caso